Bom dia, irmãos. Mais um devocional que nós vamos estar tendo aqui em 1 João, capítulo 2, versículos 18 a 29. Queria agradecer a todos vocês que têm se dedicado a esse trabalho e todos vocês que têm escutado. A palavra de Deus é maravilhosa. E a gente tem tido essa grande oportunidade, essa vai ser a última, como o pastor Sacha já falou. Eu ia dividir esse estudo em dois, mas agora tenho esse dia, então vamos correr com o nosso texto. Nós vamos ler o texto e aí orar. 1 João capítulo 2, versículos 18 a 29. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se os que ouviram desde o princípio permanecerem em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhe essas coisas a respeito daqueles que querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisa que alguém os ensine, mas com a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele, como ele os ensinou. Filhinhos, agora permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Deus, muito obrigado por esse texto tão profundo, tão maravilhoso, com tantas verdades pertinentes a nós. Deus, fale a nossos corações, em nome de Jesus. Amém. João, ele está falando de um grande problema, né? E esse problema continua daquela época até hoje. Eu fico pensando nos jovens. A minha filha esses dias saiu para a universidade. E muitos jovens hoje, eles vão estudar em universidades seculares, eles vão deparar com professores que vão ridicularizar as verdades de Cristo. Eles vão tentar buscar de várias formas destruir a fé deles. Pessoas que vão tentar mudar a forma de pensar dos nossos jovens. Isso porque o mundo não aceita a verdade de quem Cristo é. Ele é 100% homem e 100% Deus. O mundo não entende isso. E, consequentemente, eles não vão ter a resposta que precisam. Cristo é o único. Nunca teve alguém como ele e nunca vai ter. O nosso mundo, todos querem ser o super-herói. Todos são campeões. Temos que descobrir a nossa magia, o nosso poder, a nossa mutação espetacular. Irmãos, a resposta não está em nós, a resposta está em Cristo. E toda a raça humana, ela está contaminada com o mal. O mal que é o pecado, é um mal terminal. E é isso que João fala. Quem é Cristo? E ele é 100% Deus, 100% homem. O homem é mau, o homem tem que se submeter.
obedecer a sua palavra. O homem não aceita focar em outra coisa a não ser ele mesmo. Temos que permanecer nos caminhos. Alguns dos nossos jovens, numa situação assim, vão crescer na sua fé. Outros vão naufragar. E esse é o mundo que nós vivemos. E João, ele está tratando sobre esse assunto. É por isso que é tão importante, tão pertinente para nós hoje. João, ele escreve por duas razões. Uma, para nos dar confiança de nossa salvação. 1 João 5,13, escrevi-lhe essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. E a segunda razão que João escreve, 1 João, é para soar um alarme sobre aqueles que querem tirar você do caminho. Capítulo 2, versículo 26, que é o nosso texto de hoje, escrevo-lhe estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Bom, versículo 18. Versículo 18 fala filhinhos. É um termo de cuidado, um relacionamento. Nós temos um relacionamento com Deus, nós temos um relacionamento com nossos pastores, nós temos um relacionamento com nossos líderes, e aqui ele está falando de um filho, é a família de Deus. E o termo aqui usado, aqui em 1 João capítulo 2, versículo 18, é o termo paidon, que significa crianças pequenas, novas na fé, novos convertidos. Em capítulo 2, versículo 1, ele fala meus filhinhos, ele usa outra palavra, teknion, que é um relacionamento entre discípulo e discipulador, professor e pupilo. Então, aqui ele está dando esse toque, ele está falando primordialmente aqueles que são novos na fé. Agora, tem muitas pessoas que estão muito tempo na fé, não cresceram na fé, e tem esse grupo também. E nós que temos mais tempo na fé, nós temos que estar na posição de estar soando esse alarme, ensinando as pessoas. E o que ele fala? Ele diz, filhinhos, agora permaneçam nele. Quem? Cristo. Permaneçam em Cristo. Por quê? Porque, desculpe, isso é versículo 28. Filhinhos, agora permaneçam nele, que é em Cristo. Capítulo 2, versículo 18, ele diz, filhinhos, esta é a última hora. Agora, João escreveu isso há 2000 anos atrás. Ele diz, essa é a última hora? Eu fico pensando, será que João calculou certo isso aqui? Por que ele fala que é a última hora há 2000 anos atrás? Se é a última hora há 2000 anos atrás, agora ainda mais. Então, e João, em versículo 28, ele não só fala uma vez que é a última hora. Ele fala 2 vezes que é a última hora. Então, o que ele quer dizer com essa palavra última hora? Em Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, ele fala o seguinte, há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas esses últimos dias, olha aí, última hora, últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem, que é Jesus, a quem constituiu herdeiro todas as coisas por meio de quem fez o universo. Pedro, ele falou em 1 Pedro 1,20 da seguinte forma, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês, Cristo. Então a terminologia bíblica de última hora, últimos dias, últimos tempos, ela tem a ver com a vinda de Cristo. Quando Cristo veio, iniciou essa etapa dos últimos dias, o último tempo. E é isso que Paulo está falando. Então, para entender, a última hora começou quando Cristo veio e nasceu. A última hora é marcado pelo derramamento do Espírito Santo. Olha versículo 20 do nosso texto. Mas você tem uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Então, é isso que está falando. Pedro, ele estava conversando, em Atos capítulo 2, perguntaram, o que é isso que está acontecendo? O derramamento do Espírito Santo. Alguns achavam que
As pessoas estavam bêbados. E olha a resposta de Pedro, capítulo Atos 2, 16 e 17. Ele diz: pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Então, temos a última hora, que é a vinda de Cristo. Agora temos o derramamento do Espírito Santo. Então, durante essa última hora, as pessoas começam a pensar, então temos que ter visões, e nós não vamos entrar nessa questão dos sinais. O que eu só quero dizer é que a vinda da igreja e o início da igreja, nós vemos essa unção, e quando a Bíblia fala de unção em Novo Testamento, está falando do Espírito Santo. E aí, a última coisa que a gente vê, que João fala sobre a última hora, que ela vai ser marcada pelos anticristos. Ela é marcada pelo anticristo. É interessante que João é o único que usa esse termo anticristo 4 vezes. Uma vez ele fala anticristos e 4 vezes ele fala o anticristo. E João é interessante, no livro de Apocalipse, ele não usa o termo anticristo, ele usa o termo besta. O dragão, ele usa em termos de Satanás que controla. Agora, olha o que Paulo chamava o anticristo. 2 Tessalonicenses 2, 3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes, daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então esse é o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição. E olha aqui que o anticristo fará. Versículo 4 do mesmo texto, em 2 Tessalonicenses 2. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. O anticristo que vem ainda vai fazer isso. Ele se opõe a Deus, ele se exalta acima de Deus, e ele quer toda adoração a ele, quer se assentar no santuário de Deus, e ele quer ser declarado como Deus. Agora, John MacArthur, ele fala assim: o anticristo é tanto uma pessoa como um princípio do mal que é hostil a Deus e seus planos. Então, existe hoje o espírito do anticristo em nosso meio. Ele tem todas essas características, mas o anticristo um dia virá e fará essas coisas. Tentará fazer essas coisas, né, no futuro. João, ele fala em 1 João 4,3. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora está no mundo. Então, temos muitos anticristos nesse dia hoje. E é isso que essas pessoas buscam enganar as pessoas. 3 características do espírito do anticristo que está dentro do falso profeta ou do falso ensino do maestro, né? Então, olha aqui, versículo 19 do nosso texto em 1 João capítulo 2. Eles saíram do nosso meio. Eles partiram de nós, provando que não eram de nós. Então, olha aqui, eles saíram de nosso meio. João está dizendo, eles saíram do nosso meio, provavelmente saíram de Judéia. E eles estavam se alastrando pelas igrejas, buscando ensinar falsidade. Saíram de nós, escolheram a mentira sobre a verdade. Então, João não está dizendo a salvação. Ele fala aqui que temos que permanecer. Essa permanência é prova que somos verdadeiros crentes. João não está dizendo que a salvação é a recompensa de nossa perseverança. Deixa eu repetir. A salvação não é uma recompensa da nossa perseverança.
mas a perseverança é a marca da nossa salvação. Repetindo, a salvação não é recompensa da nossa perseverança, mas a perseverança é a marca da nossa salvação. John MacArthur falou o seguinte: o teste final do verdadeiro cristianismo e de um verdadeiro cristão é a perseverança. Então, a pessoa sai da comunhão da igreja hoje e não participa de nenhuma outra igreja, João diria que essa pessoa saiu de nós, não era da nossa comunhão. E a segunda coisa que a gente vê sobre o anticristo, eles partiram porque negaram a fé. Versículo 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus é o Cristo. Este é o anticristo. Então a gente vê, e a forma que eles vão negar, olha versículo 23. A maioria das religiões hoje, eles navegam cautelosamente ao redor do tema de Cristo. Eles olham para Cristo como um homem bom, um homem religioso que fez muita coisa. Então eles navegam cautelosos, até que eles começam a ler algo como temos em versículo 23, que fala o seguinte: todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Eles ficam com raiva em pensar que nós estamos sugerindo, temos a arrogância de dizer que só Cristo salva, que só aquele que crê em Cristo. E aí você vê que as pessoas começam a ter um grande problema. Então a maior mentira que existe é negar quem Cristo realmente é. Quem acredita nessa mentira faz Jesus Cristo ser um grande mentiroso. Essa é a opção que temos. Jesus sendo a verdade ou Jesus sendo o mentiroso. Então vemos que o anticristo, eles deixaram a comunhão, negaram a fé. E a terceira coisa, talvez a coisa que deixa João mais irritado e com raiva, é essa. Eles tentam enganar os fiéis. Versículo 26. Escrevo-lhe essas coisas a respeito deles, que os querem enganar. O desejo de João é revelar essas pessoas, esses anticristos que querem enganar. Você sente a paixão de João aqui? Eu sinto. Eu sinto a raiva dele, que essa mentira está se alastrando. Eu sinto o amor que ele tem por nós, em falar essa verdade. Olha 1 João 1,4. Desculpe, 3 João 1,4. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Isso é um sinal de um verdadeiro pastor. E nossos pastores, conhecendo eles não têm maior alegria do que saber que os filhos, os membros da Igreja Batista Maranata, estão andando na verdade. Porque os pastores, eles buscam nos proteger do engano, através do ensino, despertando em nós desejos espirituais, servindo a igreja, proclamando a mensagem, crescendo na graça. E o que falta? Muitas vezes compreensão da palavra de Deus, e falta vidas que confiam no Espírito Santo. John Piper disse o seguinte: quando as pessoas não têm profundidade teológica e nenhuma experiência vital do Espírito Santo, elas são alvos fáceis para o enganador e o anticristo. Temos que ter conhecimento da palavra e temos que deixar o Espírito Santo agir em nós através desse conhecimento. Então, resumo, o que ele está falando? Os falsos profetas que têm o espírito do engano. Eles são o anticristo, eles vieram provavelmente da Judéia. E João está dizendo, alertando as pessoas, eles saíram de nós e cuidado com o ensino deles, que nega que Cristo é Deus, que veio em corpo humano. Homens que buscam minar a convicção das pessoas que somente Cristo nos dá a vida eterna. Então o que vamos fazer?
para nos proteger do anticristo. Bom, versículo 23 ele fala, confessa publicamente o filho, tem também o pai. Confessamos Cristo publicamente. Esses dias, quando a NBA voltou no basquete, todos estavam ajoelhando para Black Lives Matter. E um jogador de basquete americano negro, chamado Jonathan Isaac, ele não ajoelhou. Quando, logo depois, foram entrevistar ele, mas por que você não ajoelhou? Ele disse, porque não ajoelho a nada, a não ser o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Confessando Cristo publicamente. Versículo 24. Cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Cuidado para permanecer na verdade, que Cristo nos dá a vida eterna. Confessa publicamente e mantenha essa verdade sempre às vistas. Versículo 26. Escrevo-lhe essas coisas a respeito daqueles que querem enganar. Ouvir a palavra de Deus e entender que estamos numa batalha pelo coração do homem. Nós temos que entender isso. Nós temos que acordar. É uma batalha. Ela é uma batalha. E nós temos que entender, primeiro, confessar Cristo, cuidar de permanecer na verdade, ouvir e entender que estamos numa batalha. Quarta coisa, quanto a vocês, a unção que receberam dele, Jesus, permanece em vocês, o Espírito Santo, que é essa unção, e não precisa que alguém os ensine, mas que como a unção dele recebida, que é verdadeira, não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneça nele, como ele os ensinou. O Espírito Santo permanece em nós e nos ensina. Aqui esse texto não está falando que não precisamos de ensino da verdade. Nós precisamos sim do ensino da verdade. É por isso que a nossa igreja é a igreja que é pelo ensino da verdade. João acabou de dizer em versículo 26, ele escreve essas coisas, porque as pessoas vêm para enganar. Mas o que ele está dizendo é que temos o Espírito Santo em nós. Então nós não precisamos de ensino humano, nós precisamos de ensino espiritual. É o que nós recebemos na nossa igreja. Ensino espiritual. O Espírito Santo é força, é ensino, é confiança para permanecer no ensino. E a quinta coisa que podemos fazer nesse momento, Cristo vai voltar. Irmãos, Cristo vai voltar. Filhinhos, versículo 28, agora permaneça nele, Cristo, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele. Na sua vinda, ele vem, ele vai estabelecer o seu reino. Nada de socialismo, nada de comunismo, nada de capitalismo. Cristianismo. Cristo vai estar aí. Justiça perfeita, igualdade, sabedoria, amor. Amor ao próximo, amor a Deus, e não a dinheiro, e não a coisas, a prazeres, coisas desse mundo. E a última coisa, versículo 29. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Você nasceu de novo? Pratica a justiça. Cristo é justo. O que Cristo faria? Naquela situação, na universidade, no seu trabalho, com seu vizinho, o que Cristo faria? Ele é a justiça. E nascemos de novo, nós devemos praticar essa justiça. Então, vamos confessar publicamente, Jesus é 100% Deus, 100% homem. Confessar que Cristo é o único caminho, ele derramou seu sangue e morreu no meu lugar. Confessar que eu sou um pecador e tenho pecados terríveis. E não tem nada dentro desse mundo, no sistema humano, que pode fazer nada para me salvar. Cristo teve que vir. Cristo veio a esse mundo como Deus e homem e morreu no meu lugar. Confessar que Cristo morreu e ressuscitou, pagando de uma forma justa o preço do meu pecado, satisfazendo totalmente a ira santa de Deus. Confesso ele
o Cristo como meu Salvador e Senhor. Agora eu tenho a unção do Espírito Santo que habita em mim. E tenho vida eterna. Vou permanecer, vou proclamar, vou andar de uma forma justa como Cristo fez. Então qual é o ensino que você vai seguir, meu amigo? A de Deus ou dos homens? A verdade do Espírito Santo é tudo sobre Cristo. A verdade do mundo é tudo sobre você. Você é a verdade, você é a luz, você é o homem na cruz, você é o super-herói, somos todos campeões. E a verdade do Espírito Santo é uma, Cristo. Em Cristo, sim, somos campeões, vitoriosos sobre o pecado, o mundo, a carne e o diabo, por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Que essa palavra hoje seja um encorajamento para cada um. Deus, nós temos tido o privilégio de ver o coração de João hoje. Um coração cheio de preocupação. Um coração com raiva da mentira. Um coração que deseja, Deus, mostrar o caminho. Deus, nós vimos que temos filhinhos, nós temos que andar, nós temos que progredir, nós temos que confessar, proclamar, crescer, permanecer na verdade, sabendo que o Senhor vai voltar. Que dia maravilhoso isso vai ser. Deus, dê coragem a cada um de nós tomar passos de crescimento dentro da sua vontade. Deus, oramos por aqueles que não te conhecem como Salvador. Deus, que eles possam entender que só existe uma pergunta: o que vai fazer com Cristo? E duas respostas: sim, vou crer em Cristo. Não, não vou crer em Cristo. Só existe uma resposta correta. E Deus, oramos por esses que talvez estão nos ouvindo, que possam vir a crer. Porque sabemos, Deus, num mundo cheio de anticristos, nós temos visto o seu poder. Nós temos tido a tua paz, a tua alegria. E temos visto pessoas crescendo e se rendendo à tua cruz. Deus, abençoe o nosso dia hoje. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe vocês. Um grande prazer. E vamos seguindo, permanecendo e proclamando as verdades de Cristo, né, para esse mundo que não tem esperança. Então Deus abençoe cada um nesse dia.